Olá, meu nome é Anderson, professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para a nossa quarta videoaula. Ainda estamos continuando a estudar os movimentos oscilatórios. Na aula passada, nós estudamos o movimento oscilatório do chamado pêndulo simples. Lembre-se, o pêndulo simples é formado por uma massa pendular conectada por um fio inexcessível de massa desprezível. E ele, quando você desloca ele da sua posição de equilíbrio e libera, ele oscila no movimento harmônico. Inclusive, nós aprendemos a calcular o período de oscilação do pêndulo simples e aprendemos a extrair, por exemplo, o valor da aceleração gravitacional da Terra utilizando o pêndulo simples. Em nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando esse camarada aqui, ó. Esse camarada chama-se pêndulo físico. O pêndulo físico é um pêndulo real, que nada mais é do que um corpo rígido, que ele tem a liberdade de oscilar ao redor de um pino pivô, que é esse pino que está aqui em cima, que configura um eixo de rotação. Então, essencialmente, quando você pendura este objeto rígido, como nesta imagem, você vai perceber que, naturalmente, o centro de massa deste corpo rígido vai estar alinhado com esta linha imaginária que passa exatamente pelo ponto de equilíbrio. Então, quando você desloca o pêndulo físico o centro de massa do pêndulo físico de uma certa inclinação, surge um torque restaurador que, de tal maneira que quando você liberar o pêndulo físico, ele vai oscilar num movimento periódico. Neste experimento, nós vamos estar utilizando uma barra retangular que tem uma distribuição homogênea de massa como o pêndulo físico. Inclusive, nós vamos poder verificar, por exemplo, como é que faz para experimentalmente determinar qual é a relação do momento de inércia dessa barra com o período de oscilação do pêndulo simples. Interessante isso, né, pessoal? Então, eu peço a licença para todos vocês, vou compartilhar a minha tela, onde nós vamos fazer uma breve recapitulação de alguns fundamentos teóricos envolvidos na questão do pêndulo físico. Muito bem. Na tela, a figura ilustra, então, um corpo genérico de massa m. Este corpo ele está preso por um pino pivô na parte superior. Esse corpo ele pode ser imaginado como se toda a sua massa estivesse concentrada neste ponto aqui, que é o centro de gravidade. Quando ele está em equilíbrio, percebam que o centro de gravidade está devidamente alinhado com a vertical, com essa linha vertical que passa pelo pivô. A distância entre o pino pivô e o centro de gravidade é d. Quando nós deslocamos este objeto rígido de tal maneira que o seu centro gravitacional descreva um certo ângulo θ em relação à vertical, naturalmente surge um torque restaurador tal, torque esse que vai na direção do eixo Z, que é o do pivô, que é exatamente igual a menos mg t seno de θ. O sinal de menos advém do fato de que o torque restaurador tem o sentido anti-horário quando o deslocamento do pêndulo físico acontece no sentido horário. E a recíproca é verdadeira, ou seja, o sinal de negativo aqui indica para nós que o sentido do torque restaurador sempre será contrário ao sentido do deslocamento angular seguido pelo movimento. Veja, quando o deslocamento é muito grande, para tetas muito grandes, quando você liberar o nosso
pêndulo físico, nosso corpo rígido, ele vai oscilar. No entanto, o movimento oscilatório resultante, ele não será harmônico, por quê? Porque para grandes amplitudes, o torque restaurador não é proporcional à amplitude de deslocamento. Entretanto, para ângulos pequenos, nós podemos utilizar a aproximação de pequenos ângulos que nós discutimos na nossa segunda videoaula. Na aproximação de pequenos ângulos, então, nós temos que o valor do seno de θ é aproximadamente igual a θ. Na prática, o cateto oposto que se segue aqui, em d seno de θ, se aproxima do comprimento desse arco que está aqui. Desta forma, para ângulos pequenos, o torque restaurador pode ser simplificado na forma de menos mg d vezes θ. Neste momento, analisando a dinâmica do problema, aplicando a segunda lei de Newton, ao sistema. Mas veja, a segunda lei de Newton na perspectiva de rotação, tá? Na perspectiva de rotação. Então, nós temos que o somatório de todos os torques que agem sobre o sistema é igual ao produto do momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. Veja, todos os torques que podem agir aqui serão torques que vão tender a provocar uma rotação ao redor de Z. Então, neste caso, pessoal, significa que o somatório de todos os torques que estiverem na direção de Z vão ser igual ao momento de inércia em relação a um eixo de rotação Z. Então, é igual ao produto de I vezes alfa na direção de Z. Veja, a componente radial da força-peso não realiza torque. A única componente que a função deste torque aqui é garantir um alinhamento do pivô em relação ao centro de massa. O único torque restaurador que vai atuar no sentido de fazer com que ele oscile é a componente mg seno de θ, que no caso é o torque que nós acabamos de calcular. Então, o único torque que nós temos aqui é o que nós acabamos de calcular, que é tal Z. Então, aqui nós temos menos mg d vezes θ igual a I vezes alfa Z, que é igual a I vezes alfa, mas alfa, por sua vez, é a aceleração angular, que é igual à segunda derivada da posição angular em relação ao tempo. Então, nós podemos reorganizar esta equação. Nós podemos reorganizar essa equação da seguinte maneira. I vezes a segunda derivada de θ em relação ao tempo, mais mg de θ igual a zero. Eu vou dividir os dois lados dessa equação por I, que é o momento de inércia do corpo rígido. Então, neste caso, nós ficamos com a segunda derivada de θ em relação ao tempo, mais mg t sobre I vezes θ é igual a zero. Agora vejam, pessoal. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária, tá?
é a equação diferencial do nosso pêndulo físico, tá? Nesta equação, I é o momento de inércia do nosso corpo rígido, girando ao redor do eixo pivô. Em nosso experimento, veja bem, para a gente encontrar a solução dessa equação diferencial, eu tenho que saber qual é o momento de inércia do meu corpo rígido. E o momento de inércia leva em consideração a maneira com que a massa está distribuída ao redor do eixo de rotação, que é o eixo pivô. No nosso experimento, nós vamos utilizar uma barra retilínea de massa M e de comprimento L. Então, esta barra, ela vai ser o nosso pêndulo físico. Ela vai estar girando ao redor de um eixo de rotação pivô que vai estar em uma das suas extremidades. Neste caso, esta barra tem simetria. Significa que ela é uma barra homogênea. Se ela é uma barra homogênea, ela tem uma densidade linear lambda, que é igual à massa total desta barra dividido pelo comprimento total. Além disso, pessoal, o centro de massa desta nossa barra, que vai ser nosso pêndulo físico, vamos chamar de centro de massa de CM, que também pode ser chamado de CG, tá? O centro de massa está devidamente localizado na posição D, que é igual a L sobre 2. Então, pessoal, significa que aquela equação que nós acabamos de deduzir, que é a equação diferencial do nosso pêndulo físico, pode ser reescrita, trocando o D por L sobre 2. Aí a nossa equação diferencial do nosso pêndulo físico fica a derivada segunda de θ em relação ao tempo, mais L sobre 2 mg sobre I vezes θ igual a zero. Tá? Então, esta aqui é a equação diferencial do nosso pêndulo físico, que é uma barra homogênea. Tá? Então, esta equação diferencial tem uma solução geral, que é uma equação periódica idêntica à equação do pêndulo simples. Tá? Então, a solução dela é uma equação θ, onde θ é uma função do tempo. Tá? Então, θ é igual à amplitude máxima de oscilação, que eu vou chamar de θ máximo, multiplicado pelo cosseno da velocidade angular vezes o tempo, mais φ. Então, esta aqui é a equação do nosso pêndulo físico, da barra. Percebam que ele é idêntico ao do pêndulo simples. Então, esse termo cossenoide que aparece nessa solução, é ele que garante para a gente que o movimento descrito pelo nosso pêndulo físico vai ser harmônico. Então, veja, se nós substituirmos o valor de θ nessa equação diferencial aqui, tá? Então, percebam, teremos a segunda derivada em relação ao tempo de θ, que é esta função, mais L sobre 2, mg sobre I vezes θ. Então, quando eu substituo θ na equação diferencial ao lado e faço as derivadas que eles pedem, então percebam que a igualdade que vai surgir, que é essa daqui, tá? Somente será satisfeita,
Tá? Então, eu substituo a função aqui, faço as duas derivadas, somo com L sobre 2, mg sobre I, vezes a função tem que ter igual a zero. Então, você vai ter uma igualdade nessa equação. Essa igualdade só vai ser satisfeita se, somente se, a velocidade angular ômega ao quadrado for igual a L sobre 2 mg sobre I. Ok? No entanto, nós vamos lembrar que nós sabemos que ômega é igual a 2π sobre t. Então, como eu tenho ômega ao quadrado, então eu vou ter 2π sobre t, onde t é o período de oscilação do nosso pêndulo físico, isso aqui vai estar ao quadrado. Isso aqui é L sobre 2 mg sobre I. Então, nessa equação, a única coisa que nós temos que fazer é reorganizar os termos para isolar t. Isolando os termos, reagrupando os termos para isolar t, nós temos que o período de oscilação do nosso pêndulo físico é igual a 2π raiz quadrada de 2 vezes I sobre mg vezes L. Tá? Então, é usando esta equação aqui que eu posso determinar o período de oscilação do nosso pêndulo físico barra oscilando ao redor do eixo de rotação que está em uma das suas extremidades. Tá? Então, desta barra que está ilustrada aqui na tela. Então, esse é o valor teórico do período de oscilação do nosso pêndulo físico barra homogênea. Vejam, nesta equação, I é o momento de inércia. Então, o momento de inércia é a grandeza análoga à massa para fins de rotação. E ele leva em consideração a maneira com que a massa está distribuída ao redor do eixo de rotação. No caso do pêndulo simples, veja, no caso do pêndulo simples, nós tínhamos uma massa pendular, M, presa por uma corda de comprimento L. A massa desse fio é completamente desprezível. Então, no caso do pêndulo simples, toda sua massa está concentrada na massa pendular, que está separada numa distância L do eixo de rotação. Então, neste caso, o momento de inércia foi calculado como sendo m vezes L ao quadrado. Agora, no caso do pêndulo físico, o momento de inércia não é mais ml ao quadrado, porque o momento de inércia depende da maneira com que a massa está distribuída ao redor do eixo de rotação. Tá? Então, no caso do pêndulo físico, o valor teórico do momento de inércia, I, ele tem que ser calculado a partir da integral de r ao quadrado dm. Tá? Então, aqui nós temos a nossa barra. Veja bem, nosso pêndulo é uma barra girando ao redor de um eixo de rotação que está em uma das suas extremidades. Tá bom? Então, se eu dividir esta barra, que tem um comprimento L e uma massa M, se eu dividir esta barra em pequenos pedaços infinitesimais de massa dm, vejam, esta aqui é a radial do movimento. Então, entenda, o meu momento de inércia vai sair dessa integral.
que vai ser calculada a partir da posição R, que é igual a zero, e vai até a posição R, que é igual a L. Tá? Então, vai de R1 igual a zero até R2 igual a L. Então, turma, o meu momento de inércia é a integral, que vai de R1 igual a zero até R2, que é igual a L, de R ao quadrado dm. Mas como que eu posso encontrar dm? A única coisa que eu sei é que lambda é igual a m sobre L. Mas como a barra é homogênea, significa que esse lambda também é igual a essa fração diferencial de massa dm dividido pela fração de comprimento correspondente dl. Como nossa integral está sendo feita em termos de r, então é dm sobre dr. Então daqui a fração diferencial dm vai ser simplesmente igual a lambda vezes dr. Então, a minha integral passa a ser integral de r ao quadrado dm, e dm é lambda dr. Lambda é uma constante, ele sai de dentro da integral. Então, nós temos que o momento de inércia é lambda vezes a integral, que vai de R1 igual a zero até R2 igual a L, de r ao quadrado dr. Isso aqui é igual a lambda. A integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3. Pelo teorema fundamental do cálculo, variando de R1 igual a zero até R2 é igual a L. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, ou seja, fazendo a antiderivada da função no extremo de cima, menos a antiderivada da função no extremo de baixo, nós temos que o momento de inércia vai ser igual a 1/3 de lambda vezes L ao cubo. Mas nós temos que lembrar que lambda é igual a m sobre L. Então, daqui nós temos 1/3 de m sobre L vezes L ao cubo. Simplificamos o L com a potência 3. E daqui nós temos que o momento de inércia da nossa barra oscilando ao redor do eixo Z, então é 1/3 de ml ao quadrado. No sistema internacional, a unidade de momento de inércia é o quilograma vezes metro ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o momento de inércia da nossa barra oscilando ao redor do eixo Z. Então, esse é o valor teórico do momento de inércia. Tá? Então, é esse valor que você vai usar para jogar nesta equação aqui para encontrar o valor teórico do período de oscilação do pêndulo simples. Ok? Agora, nós podemos extrair também o valor experimental do momento de inércia. Tá, então, o valor experimental do momento de inércia da nossa barra. Tá? Então, para isso, nós vamos usar esta equação aqui, que é a equação do período de oscilação da nossa barra. Tá? Então, o período de oscilação da nossa barra é T, o período de oscilação da nossa barra é T, que é igual a 2π raiz quadrada de 2 vezes I sobre mgl. Mas vejam,
nós queremos o valor do momento de inércia experimental. Tá? Então, para nós termos o valor do momento de inércia experimental, significa que nós temos que conhecer o valor experimental do período de oscilação e temos que conhecer o valor da aceleração da gravidade. Tá? Então, assim, se T e G é conhecido, ou seja, se eu no laboratório eu medir T, se eu já sei qual é o valor da aceleração da gravidade no local do experimento, eu posso reescrever essa equação que eu acabei de colocar para vocês, isolando o valor do momento de inércia, tá? Então, para isso, nós temos T sobre 2π igual raiz quadrada de 2 vezes o valor do momento de inércia experimental, dividido por mgl. Vou elevar ao quadrado os dois lados dessa equação. Então, eu fico com T sobre 2π ao quadrado. Aí, o quadrado vai matar essa raiz quadrada e vai sobrar 2 vezes o momento de inércia experimental sobre mgl. Ok? Então, nós vamos isolar o momento de inércia experimental nessa equação. E aí vamos ficar com o momento de inércia experimental é igual a 1/2 de mgl, que multiplica T sobre 2π ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o momento de inércia experimental do pêndulo físico. E a sua unidade de medida também é o quilograma vezes metro ao quadrado. Então, veja, pessoal, nesse experimento, de todas essas equações que eu coloquei para vocês, o que você vai precisar? Você vai precisar desta equação aqui, para o período de oscilação do nosso pêndulo físico, tá bom? Você vai precisar escrever essa equação aqui, que é essa aqui é a equação geral do nosso pêndulo físico, tá? No experimento você vai ter o valor de θ máximo lá do gráfico. Você tem condições de calcular a velocidade angular também, tá bom? E aí com isso você escreve a sua equação geral do nosso pêndulo físico, tá? E aí, você vai precisar encontrar o valor teórico do momento de inércia, com esta equação aqui. E você vai precisar comparar o valor teórico com o valor experimental. Tá? Então, você compara o valor do momento de inércia teórico com o momento de inércia experimental e calcula o desvio percentual. Muito bem? Então, na nossa próxima videoaula, eu vou ensiná-los a como obter o valor do período de oscilação do nosso pêndulo físico a partir do nosso experimento. Vou orientá-los como utilizar o tracker para poder fazer esse procedimento. E vou ensiná-los a utilizar o Sais-Davis para fazer o gráfico para auxiliar vocês na interpretação do resultado. Então, com isso, agradeço a todos vocês. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço, pessoal!